Davi foi um dos personagens mais marcantes da Bíblia, lembrado como o homem segundo o coração de Deus, um pastor humilde que se tornou o maior rei de Israel. Sua história começa em Belém, na casa de Jessé, da tribo de Judá. Ele era o mais novo de 8 irmãos e cresceu cuidando das ovelhas de seu pai, uma tarefa simples, mas que o ensinou coragem, responsabilidade e fé. Enquanto passava horas nos campos, Davi tocava sua harpa, compunha cânticos e meditava no Senhor, desenvolvendo uma intimidade profunda com Deus. Era nessa solidão que ele aprendeu a confiar na proteção divina, enfrentando perigos como leões e ursos que atacavam o rebanho, mas que eram derrotados por suas mãos, pois ele acreditava que o Senhor estava com ele. Naquele tempo, o povo de Israel vivia sob o governo do rei Saul, que havia sido ungido por Deus através do profeta Samuel. Contudo, Saul desobedeceu às ordens do Senhor e foi rejeitado como rei. Deus então enviou Samuel a Belém para ungir um novo escolhido. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele viu os filhos mais velhos, fortes e de aparência impressionante, mas Deus disse que não olhava para a aparência exterior, e sim para o coração. Então Samuel pediu que todos os filhos viessem diante dele, mas Davi, o caçula, estava no campo com as ovelhas. Quando trouxeram o jovem, de aparência ruiva e de semblante formoso, o Senhor confirmou a escolha. Ali, na presença de seus irmãos, Samuel ungiu Davi com óleo, e desde aquele dia o Espírito do Senhor passou a estar poderosamente sobre ele. Pouco tempo depois, os filisteus, inimigos constantes de Israel, desafiaram o exército de Saul. Entre eles havia um guerreiro gigante chamado Golias, de quase 3 metros de altura, que insultava Israel e desafiava qualquer homem a lutar contra ele em combate singular. Durante 40 dias, Golias apareceu diante das tropas, e ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Davi, ainda jovem, foi enviado por seu pai para levar alimento a seus irmãos que estavam na guerra. Ao ouvir as provocações do gigante, Davi ficou indignado e perguntou quem era aquele filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo. Apesar de sua juventude, ele se ofereceu para lutar contra Golias. Saul duvidou, mas Davi contou como Deus já o livrara das garras de leões e ursos e afirmou que o mesmo Senhor o livraria das mãos do filisteu. Recusando a armadura de Saul, que era pesada demais para ele, Davi foi apenas com seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Quando se aproximou, Golias zombou, dizendo que ele parecia um menino vindo com paus. Mas Davi respondeu que Golias vinha com espada e lança, enquanto ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos, e que naquele dia Deus o entregaria em suas mãos. Então Davi lançou uma pedra com a funda, que atingiu a testa do gigante, e Golias caiu com o rosto em terra. Correndo até ele, Davi pegou a espada do inimigo e cortou-lhe a cabeça. Essa vitória trouxe grande fama a Davi, e o povo de Israel celebrou seu feito, cantando: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Essa canção despertou ciúmes no coração do rei Saul, que passou a ver Davi como uma ameaça. Mesmo assim, Davi ganhou grande amizade de Jonatas, filho de Saul, que fez com ele uma aliança de lealdade. Davi também se destacou como guerreiro e líder militar. Contudo, o ódio de Saul cresceu, e ele tentou matar Davi diversas vezes, lançando sua lança contra ele e enviando soldados para persegui-lo. Davi fugiu e passou anos vivendo como fugitivo, escondendo-se em cavernas e desertos, mas nunca levantou sua mão contra Saul, mesmo quando teve oportunidade de matá-lo. Ele respeitava a unção que Deus havia colocado sobre Saul e preferiu confiar na justiça do Senhor. Durante esse período, muitos homens se juntaram a Davi, formando um exército de valentes que o seguiam fielmente. Ele também buscava a direção de Deus antes de cada batalha, mostrando sua dependência do Senhor. Em certa ocasião, Davi viveu entre os filisteus para escapar da fúria de Saul, mas sempre manteve seu coração voltado para Israel e para o Deus de seus pais. Com o tempo, Saul continuou sua perseguição até que, em uma batalha contra os filisteus, ele e Jonatas morreram no Monte Gilboa. Quando Davi recebeu a notícia, chorou profundamente por seu amigo e até pelo rei que tantas vezes tentará matá-lo, compondo um cântico de lamento que exaltava sua memória. Após a morte de Saul, Davi foi reconhecido como rei em Hebrom pela tribo de Judá. Mais tarde, após anos de guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi,
Todas as tribos de Israel se uniram e o coroaram rei sobre toda a nação. Davi estabeleceu sua capital em Jerusalém, conquistando a cidade dos jebuseus e fazendo dela a cidade de Davi. Ele também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, dançando com alegria diante do Senhor, mostrando sua devoção. O reinado de Davi foi marcado por vitórias militares, expansão territorial e um governo que centralizou a adoração a Deus. Ele desejava construir um templo para o Senhor, mas Deus lhe disse que essa tarefa ficaria para seu filho Salomão. Em vez disso, Deus fez uma promessa a Davi: sua descendência seria estabelecida para sempre, e de sua linhagem viria o Messias. No entanto, Davi também teve falhas. Um dos episódios mais marcantes foi quando ele viu Batseba, esposa de Urias, tomando banho. Ele a desejou e a tomou para si, e quando ela engravidou, tentou encobrir seu pecado trazendo Urias da guerra. Como Urias se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros ainda estavam em batalha, Davi ordenou que ele fosse colocado na linha de frente, onde morreu. O profeta Natã confrontou Davi, expondo seu pecado e declarando o juízo de Deus. Davi se arrependeu profundamente, escreveu salmos de confissão, como o famoso Salmo 51, e pediu perdão ao Senhor. Embora Deus o tenha perdoado, ele enfrentou consequências em sua família, com intrigas, rebeliões e tragédias. Entre essas tragédias, esteve a rebelião de seu filho Absalão, que se levantou contra o pai, conquistou parte do coração do povo e chegou a ocupar Jerusalém. Davi fugiu para salvar sua vida, mas mesmo assim pediu que seus soldados tratassem Absalão com brandura. No entanto, Absalão morreu em batalha, e Davi chorou amargamente, dizendo: "Meu filho Absalão, quem me dera morrer em teu lugar?" Isso mostrou o amor profundo que ele tinha pelos seus filhos, mesmo diante de suas falhas. Apesar dessas dores, Davi voltou ao trono e continuou governando até o fim de sua vida. No fim de seus dias, Davi foi lembrado como o rei que uniu Israel, fortaleceu a nação e, acima de tudo, buscou a presença de Deus. Ele escreveu muitos salmos que até hoje inspiram gerações com palavras de fé, adoração, arrependimento e confiança no Senhor. Sua vida foi um exemplo de coragem, devoção, mas também de humanidade, com erros e acertos. Mesmo com suas falhas, Deus o chamou de homem segundo seu coração, porque Davi sempre reconhecia sua dependência do Senhor e se voltava a ele em arrependimento sincero. Assim, a história de Davi se tornou um marco não apenas para Israel, mas para toda a fé cristã, pois de sua linhagem veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei eterno prometido. Davi começou como um simples pastor de ovelhas, mas terminou como um rei cujo nome permanece vivo através dos séculos, lembrado por sua coragem diante de Golias, por sua fidelidade a Deus em meio às provações, e por sua fé inabalável que deixou um legado eterno. Inscreva-se no canal e receba mais conteúdo bíblico como esse. Deus abençoe.